estávamos aqui montando o produto Cirurgia Segura por esse tempo todo, por isso eu não pude dar tanta atenção a todos vocês no treinamento, capacitação para a venda do produto. Todos tiveram a oportunidade de conhecer o produto via folders, todos os projetos que fizemos, né, as regras. E hoje eu acho que vai ser mais efetivo, não preparei nada para falar sobre o produto, porque todos já têm como funciona o produto e já têm o conhecimento, tentativas de vendas. E eu gostaria de abrir hoje para a dificuldade de vocês. Quais são as dificuldades, para ver em que a gente pode ajudar nesse começo. E quais são as dúvidas sobre o produto, o que o médico mais cobra e mais pergunta que vocês estão tendo dificuldade em explicar ou em introduzir o produto na clínica desse médico, né? Então, vou abrir aqui a perguntas e vamos abrir a discussões. Eu gostaria de iniciar a fazer a primeira pergunta aqui para o Dr. Raul, que é uma pergunta que me fazem muito. Você está como respondedor aqui, meu amigo, que é isso? Mas eu vou fazer a primeira pergunta para abrir depois para todos. É uma pergunta que me fazem muito, é sobre qual seguradora que está por trás do produto, como está esse andamento e como que vai funcionar essa parte da seguradora. Corta o cachê dele, tá, Paloma? Ele veio para responder, não para perguntar. Bom, gente, o Cirurgia Segura, vocês lembram que em fevereiro do ano passado, no nosso primeiro encontro do ano, nós já falamos sobre isso, porque foi discutido pela primeira vez com o Luciano Chaves, com Álvaro Assunção, lá em Búzios, na Jornada Internacional de 2016. Na semana seguinte, o Alexandre Lemos ainda estava na Chubb, chamei o Alexandre para uma conversa, ele marcou uma reunião com o Graneto, e aí começou essa discussão. Fomos até Miami discutir com a Chubb o produto. E aquela ideia, um sorriso de orelha a orelha, quando você fala, adoram, mas na efetividade a coisa não chega a funcionar. O Graneto, no final do ano passado, ele falou, Raul, vai para o mercado, porque aqui na Chubb a coisa não vai andar tão rápido assim. Eu comprei a ideia, não consigo vender para os gringos. Aí eu chamei o Pedro e o Francisco da American Life, falamos com o pessoal da AXA, se esteve comigo nessa reunião. Com quem mais nós falamos? Então, conversamos com a Icatu, eu fui 2 reuniões no Rio de Janeiro, eles vieram aqui, fizemos um jantar com o presidente da Sociedade de Cirurgia Plástica aqui em Brasília, a Icatu veio, e a Icatu está estudando isso tem uns 6 meses. Como havia um compromisso do Luciano Chaves de campanha, que sob a administração dele, ele ia buscar uma solução para isso, enquanto o mercado não nos absorve, nós criamos, dentro da SBCP, um sistema mutualista. Então, hoje ainda, por que a gente não foi com mais força no mercado? Por que a gente está puxando o freio de mão do corretor esse período todo, inclusive? Por quê? Atualmente ainda está como um sistema mutualista. Tem sido excepcional, tem sido bom, excelente, porque nós formamos massa crítica ao longo desse período. Praticamente 1 ano, fecha em novembro, 1 ano agora, a gente começou efetivamente a oferecer na Jornada Brasileira de Cirurgia Plástica em Fortaleza, dia 15 de novembro de 2016. Então, nesses primeiros 10 meses, 11 meses, tem um folder na pasta que vocês receberam, quer dizer, uma cartilha com 16 páginas, que a gente coloca os números desse primeiro ano. A Fátima liga para o Néder, me manda o WhatsApp, xinga, pô, mas já mudou a regra de novo? Não é que mudou a regra, gente. A gente está construindo o produto ainda. Então, quando você constrói uma coisa do nada, totalmente do nada, porque experiência semelhante essa só tem na Colômbia. A QBE fez uma coisa na Colômbia. Legislação da Colômbia é totalmente diferente da nossa, certo? Lá eles fizeram uma pólice de vida, certo? E dentro da pólice de vida, não sei se entra como acidentes pessoais, o que é? Oi? Como vida em grupo, certo? Só que se eu fizesse isso no Brasil, para eu dar uma cobertura de assistência médica de R$150 mil, eu tenho que fazer uma pólice
de vida de um valor superior a R$150 mil. R$150 mil vai custar 15 o quê? Por mês, para 150 mil. 15 reais por mês são 180 por ano. Por seguro de vida. Vai ter que ter um plus para cobrir a cirurgia. Então é inviável fazer no Brasil, porque aqui o acessório não pode ser superior ao principal. Então não dá para colocar na apólice de vida isso. Então nós construímos do zero isso. E o Néder tem sido aqui uma muleta sensacional, está ajudando aqui, porque as coisas vão acontecendo e a gente vai adequando. Todos os casos que ocorreram foram pagos em prazo recorde. O que mais demora é o médico mandar a documentação. Chegou a documentação, auditou, nós temos 5 dias úteis. Normalmente, se paga com 24 horas. Tá? Qual é o tamanho dos casos? Nós citamos alguns cases aí nessa apostila que vocês receberam. Teve um caso que a conta chegou a R$218 mil. Com auditoria, nós quebramos para 132. A auditoria é feita com critérios técnicos, dentro da tabela TUS, tudo certinho, certo? Mas nenhum caso deixou de ser pago. Algumas coberturas que foram colocadas inicialmente foram retiradas depois. Como cada contrato, cada cirurgia é um bilhete diferente, a gente pode adequar a regra a qualquer tempo, certo? Resposta, Néder, até hoje nós não temos seguradora ainda. Eu acredito que a Icatu vai abraçar a ideia, mas está em estudo. Só quem conhece o mercado sabe que nada disso acontece em menos de 6 meses, 1 ano, ou coisa assim. Perfeito? Agradeço pelo esclarecimento. Agora eu abro uma pergunta, qualquer tipo que vocês tiverem dificuldades. Ela está levando o microfone para vocês. Sobre esse assunto, então, de seguradora, como é que fica outras especialidades? Se eu entendi, falou em mutualismo com a SBCP. Está aberto para nós comercializarmos para outras especialidades? Na verdade, eu já fiz até alguns cadastramentos para outras. Não, nós temos acatado, mas a gente não tem estimulado, gente. Nada impede que eu coloque outro médico no sistema, mas não seria o ideal, até porque nós temos a massa crítica que nós temos, pode observar nessa apostila, todos os casos são de cirurgia plástica. Eu pensava no início em fazer para obstetrícia. O Néder me desestimulou totalmente. Nós vimos que é inviável. Obstetrícia, o preço seria uma coisa absurda. Não compensa e é arriscado. Então, orientação. Vamos ficar na cirurgia plástica, gente. Cirurgia plástica dá 1.200.000 cirurgias por ano atualmente. Ou seja, 100 mil cirurgias por mês feitas no Brasil. A gente atingindo 10% dessas cirurgias, 15% das cirurgias, o produto já é sucesso. Ou seja, dos 6.138 cirurgiões plásticos, se 1.500 deles aderirem e passarem a colocar todas as cirurgias, o produto já é sucesso. Então, vamos ficar na cirurgia plástica, por enquanto, até a gente conseguir convencer a Icatu ou alguma outra seguradora. De repente, até não... Viu, Felipe? Nós não conversamos ainda, mas aquela conversa sua, podemos colocar na outra seguradora uma conversa sobre isso também. Perfeito? Gente, já que eu sei que grande parte dos senhores são corretores, com uma cabeça fechada em SUSEP, doutrinamento aí de vários anos, né? Eu tenho, aqui está o Renato Assis e o Ricardo Saldanha. Tem mais alguém aqui, Renato? Não, né? Nós participamos do movimento nacional, estamos no Congresso Nacional brigando, até foi motivo de polêmica mês passado. Um corretor até se desligou da ANADEM por conta disso, que falou que eu sou contra corretor. Eu não sou contra corretor, muito pelo contrário. Nós queremos criar novos mercados para os senhores. O que a gente contra,
O que nós somos contra é um sistema engessado, um sistema criado por um decreto-lei no regime militar, cujo único intuito era atrair capital americano e europeu para o Brasil, para criar um mercado segurador forte no Brasil. Nós somos contra isso. Queremos, e quem já ouviu palestras minhas, eu nunca escondi isso e nunca vou tirar essa camisa. Não sou contra a SUSEP, sou contra a forma de atuar da SUSEP. SUSEP que pega uma seguradora saudável, igual a Nobre, certo? Liquida uma seguradora dessa, por causa de 13 milhões de reais. Uma seguradora que tinha reservas técnicas, provisões de 360 milhões de reais. Liquidou por causa de 13. E deixou quantos mil consumidores a ver navios? 350 corretores, deixou o Altamir com um apartamento financiado, todos os imóveis dele bloqueados, imobilizados pela SUSEP. Só na área médica, quantos Felipe ficaram na mão, com o processo em andamento? No mínimo 2.000 médicos com processo em andamento, que o Felipe não recebe mais honorários, se precisar perícia, ninguém vai pagar a perícia, e se o médico for condenado, vai tirar do bolso. Por uma irresponsabilidade da agência fiscalizadora. Isso eu sou contra. Então, nós temos um trabalho no Congresso Nacional, o Renato Assis e o Ricardo Saldanha me acompanham nisso, e a gente vai mudar o mercado segurador no Brasil. Nós vamos fazer história nisso. E vamos criar e regulamentar as cooperativas de socorros mútuos. Isso vai ser uma realidade muito breve, tá, gente? Pode escrever isso. É daqui para o ano que vem. Então, essa bandeira minha, eu nunca vou negar. Eu não faço nada entre quatro paredes que eu não possa defender em praça pública, certo? Então, vai ter gente com opinião contrária? Vai. E é ótimo que esteja. Debate é isso. Mas nós abraçamos essa bandeira e estamos semanalmente trabalhando no Congresso Nacional para que isso seja regulamentado e a gente mude o decreto 73/66 e crie o marco regulatório do mercado segurador no Brasil. A SUSEP hoje atrapalha as seguradoras de trabalhar, atrapalha os corretores, atrapalha o mercado. Nós temos hoje, o mercado brasileiro de seguros é um mercado de 70 bilhões de reais. O potencial desse mercado é no mínimo de 500 bilhões de reais por ano. Só não cresce mais por causa da regulação. Muito boa a primeira pergunta, né? Oi. Tá comigo aqui? Primeira pergunta de abertura muito boa. Ia pedir realmente para focar nesse assunto, focar na cirurgia plástica. Vamos chegar no mínimo a 10, 15, 20% das cirurgias plásticas do Brasil contratadas pelo plano. Enquanto isso, eu tenho tempo de estudar as outras áreas, porque cada área tem seu estudo específico. Isso complica para o plano. Então, às vezes, a gente tem que abrir janelas para abrir outros produtos e não para todas as especialidades. Então, se a gente conseguir focar, está aberto para qualquer aquisição do produto, para em qualquer área, porém, vamos focar na cirurgia plástica. Chegando nessa porcentagem, aí o estudo já, provavelmente, algum outro estudo já vai estar pronto. Conseguimos avançar para outra área ou não? Tá? Muito obrigado. Doutor Nedo, eu quero só levantar uma situação que aconteceu em Londrina, com um cirurgião plástico que teve um sinile e ela não conseguiu decifrar o que está citado aqui. Não sei se quer acompanhar ou queira que eu leia, pode ser. Ela diz o seguinte: o cálculo para reembolso será realizado com base no valor contratado de cada cirurgia individualmente. Entrará no cálculo apenas o valor da cirurgia que houve intercorrência nos casos de cirurgia dupla, 2 cirurgias, e tripla, 3 cirurgias. Aí vem a cláusula 19, diz assim: a base de cálculo em cirurgia de intercorrência cirúrgica será no máximo. Aí ele vai citando esses percentuais, né? Vou citar um deles. O valor total da cirurgia que houve, a intercorrência, aí vem 25% referente ao hospital.
valor aproximado pago ao hospital. 15% referente à prótese, se houver. Aí ele vai citando percentuais. Ou seja, onde é que está a dúvida aqui, que até os meus corretores recuaram na comercialização? O fato de recuar nem me preocupou tanto. Me preocupou um pouco porque isso acabou entrando no circuito entre os profissionais. E essa dúvida, a minha preocupação é que o cirurgia segura, que vem muito, muito bem, por sinal, a gente está muito empolgado com isso, mas no momento que ele ainda está em ajuste final, ele pode ferir um pouquinho a imagem tão positiva que nós temos do outro produto. Tá? Então, a dúvida é, foi colocado para o profissional que a cobertura é 10 vezes o valor da cirurgia, né? E agora tem essa majoração aqui, né? Então, esse percentual, eu queria só entender como é que é regulado isso. Sim, eu vou Não sei explicar, se tem mais colega que tem essa dúvida também. Vou explicar que é uma dúvida de todos, né? Então, o produto ele tem 2 tipos de cobertura, na verdade, dentro dele. Um para quando é intercorrência cirúrgica e um para quando é intercorrência clínica. Por que tivemos que fazer isso? O produto foi lançado em novembro do ano passado, não tinha regras, a intenção era cobrir tudo, certo? Teve um problema, cobre, pega a conta hospitalar e paga. Porém, os médicos estavam superfaturando. Então, aconteceu um hematoma, eu vou lá, mando a conta do hematoma. Eu contratei o plano por R$12.000, minha cirurgia primeira foi R$12.000. Para eu resolver o hematoma é 35. Então, não tem uma lógica para uma intercorrência cirúrgica, ela nunca chega a 30% a 40% do valor do primeiro procedimento. Então, esses cálculos, eles são para intercorrência cirúrgica. Então, teve um hematoma, vai entrar nesse cálculo. Ela contratou para lipo e para prótese de mama. Teve hematoma na mama. Qual que é o valor contratado para a mama? Entra o valor contratado para a mama nesse cálculo, aquele valor vai ser restituído. Intercorrência clínica, até 10 vezes o valor contratado. Por que até 10 vezes? É uma intercorrência clínica, vai precisar de uma UTI, vários dias de internação, deixamos a conta aberta para fazer a auditoria dos valores. Foi utilizado, é coerente, coloca nas tabelas de pagamento de acordo com a AMB, TUS, as tabelas médicas vigentes, e paga-se aquele valor até 10 vezes o valor contratado. Por quê? As intercorrências clínicas são as de maiores monta, deixamos em aberto a conta. Esse chega até 10 vezes o valor contratado. As intercorrências cirúrgicas nunca podem ultrapassar o valor da primeira cirurgia, intercorrências cirúrgicas e em cirurgia plástica. Diferente daquela intercorrência cirúrgica que você está fazendo uma lipoaspiração e tem uma perfuração. Você vai precisar de internação e UTI, provavelmente, você vai precisar de um cirurgião geral para operar essa paciente, tudo isso está incluso na conta aberta. A gente teve que fazer essa diferenciação. Deu para entender? Posso só dar um exemplo prático? Claro. 2 exemplos práticos, Paganini. Teve uma cirurgia lá no Rio de Janeiro, a cirurgia total custou R$12.000. Lipo, abdômen e prótese. R$12.000, incluindo as próteses. Para fazer a correção, o cirurgião cobrou R$20.000. Só o cirurgião. O cirurgião mais o auxiliar, mais o anestesista, a conta deu R$35.000. Eu quero ver se eu entendi, então. Só mais um exemplo. O camarada fez uma dermolipectomia em uma paciente pós-bariátrica junto com a prótese de mama, certo? Custou R$25.000, tudo. Tem uma conta que se faz uma regra de 3, se custou R$25.000, se calcula o percentual que seria do hospital, o percentual dele e tudo mais. Nós concluímos, os honorários dele, cirurgião, foram R$5.200. Dos R$25.000 para ele, custou R$25.000. Sobrou R$5.200. Para fazer uma sutura na cicatriz umbilical da própria paciente depois, ele cobrou R$5.000. A conta que ele mandou para nós, da sutura, R$5.000. E ele fez os 2 procedimentos, ambos de alta complexidade, por R$5.200. Então, se você não colocar essas regras em termos de percentuais sobre a cirurgia originária, você quebra em 3 meses. Então, desculpa até voltar, só para entender. Então, esse percentual que cita na cláusula, ele é sobre o valor original, não é sobre o global, né? Se a cirurgia for R$15.000, está dividida em 3 procedimentos. Quando você faz adesão, você coloca lá procedimentos. Se você clicar
Você vai citar, abdominoplastia, citando prótese 3, lipo. por exemplo, né? Isso. 15 mil reais o total e 3 procedimentos. Vamos lá. Isso. Antes estava em aberto, né? Você põe o valor total e contratou para tudo. Isso. O que nós fizemos? Hoje você clica, eu quero lipo, abdômen e mama. Vai abrir 3 janelas para você pôr o valor de cada uma. Então, se Aí você acontecer pode botar... intercorrência cirúrgica Tá. em uma, esse valor vai entrar nessa conta. E aí vai ser porcentagem desse valor que Tá. é... Não, acho que a Fátima tem alguma pergunta, talvez complementa a Fátima. Eu vou continuar esse caso que o doutor falou. Ele falou que foi contratado lá por 12 mil reais, lipo, abdômen e prótese de mama. A intercorrência que foi cobrada 35 mil reais foi em cima de mastopexia com prótese. Por isso que tem aquela outra regra, que tem que ser feita a cirurgia que foi contratada. Ele contratou para prótese, fez mastopexia com prótese, deu deiscência na prótese, e na mastopexia com prótese, que ele não tinha contratado, e aí ele foi lá para reoperar 35 mil reais. O doutor Raul arcou com os gastos, por causa do produto, para manter a seriedade do produto, porém, não tinha adesão para essa cirurgia. Não era para ter cobertura nenhuma. E ainda foi superfaturado. Por isso que tem essa regra. Doutor Néder, eu entendo o seguinte, nós estamos na frente do médico, nós estamos vendendo uma solução para melhorar e muito a relação médico-paciente, e ninguém tem esse produto no mercado. Então, eu entendo que, quando acontece um sinistro e há essa auditoria, e a gente passa a borracha e entende que houve um superfaturamento, que houve uma má intenção de querer ganhar dinheiro em cima de cirurgia segura, eu acho, isso é fraude, quer dizer, mas eu entendo que nós estamos para o lado bom e para os momentos em que a gente tem que ir lá sustentar a nossa imagem e a seriedade do trabalho. Eu, em Santa Catarina, gostaria muito, e faço questão, de, numa negativa de valores que há um corte, eu possa estar conversando contigo, me intere totalmente e, pessoalmente, marco uma reunião com o médico e vou conversar com ele. Por quê? Porque isso vai eliminar o ruído de ser surpreendido pela interpretação única dele, a partir do momento que a gente foi, doutor, nós recebemos a documentação, tanto que a documentação, eu tenho até esse acordo com a Elisângela, toda a documentação está até passando por mim, porque eu estou criando uma pasta, eu estou querendo entender como é que é esse procedimento. Então, se a gente vai lá, faz uma reunião com o médico, doutor, é um prazer tê-lo como nosso cliente do Cirurgia Segura. Entretanto, revendo a regra, vamos entender, o senhor mandou o procedimento, isto não procede por isto e por isto. E ajustar esse comportamento distorcido, porque é um comportamento distorcido, a gente corta o mal pela raiz, de forma educada, de forma ética, profissional, com entendimento do tema. Pode ter certeza absoluta que nós vamos doutrinar. Faz com 2, 3, 4, eles também vão dizer, olha, os caras são corretos e não adianta sair fora da linha porque não vai levar. Isso já moraliza. O que eu acho que não dá é para a gente, meio bom, para manter o produto sério, vamos pagar. Aí os caras, tem brecha, os caras estão, de repente, é só a gente mandar que os caras estão comendo bola. Não vamos comer bola e vamos, assim como fui lá pessoalmente fazer adesão, eu vou lá pessoalmente dar o entendimento do porquê da negativa. Eu faço questão disso. Atualmente estamos agindo dessa forma, sim, tá? Mas nós aproveitamos esses casos que foi em fase inicial, que não tínhamos as regras. E as regras muito das regras foi criado em cima do que aconteceu inicialmente quando não tinha regra nenhuma. Usei todas essas não sei, né? Foi intercorrência, mas houve várias tentativas de fraude, peguei todas elas e elenquei todas, começamos a fazer as regras. Por isso que surgiu essa conta e essa divisão de intercorrência cirúrgica e intercorrência clínica. Fátima, todos os casos que têm ocorrido isso, o corretor participa dessa conversa, tá? Então, a gente conversa com o corretor, conversa com o cirurgião plástico e conversa com o hospital também, com o faturista do hospital. A nossa equipe discute com todos. Nós contratamos um enfermeiro auditor agora, que já trabalhou para a Unidas, para a GEAP, para o Albert Einstein, então conhece os dois lados, do hospital e do plano de saúde também. Por exemplo, o hospital manda uma conta de UTI. Lá na UTI, tem a diária da UTI, uma série de... Tem 700 e poucos reais por dia, além da diária, é vigilância médica que chama. Vigilância médica. O que é vigilância médica? É para cobrir os plantonistas.
o intensivista, o cardiologista, todos que forem visitar, certo? Numa UTI passam 4, 5 médicos por dia. Só que tem 20 pacientes pagando os R$ 700 de vigilância médica. Então, tem lá, a cada dia, o lançamento da diária e vigilância médica. Aí vem uma nota separada, visitas médicas. R$ 21 mil de visitas médicas. 42 visitas médicas a R$ 500 cada uma, além dos R$ 700 da vigilância. Isso é malícia. 2 antibióticos, um genérico e um, como é que chama o que não é genérico? Um ético e um genérico. Né? Oi? O patenteado e um genérico. Os dois incompatíveis entre si. Não dá para ministrar os 2 antibióticos. Só que diariamente lançava os 2 antibióticos. O genérico custava R$ 300 e o patenteado R$ 1.300. Se eu não tenho um auditor, o Néder não ia identificar isso. Ia? Não ia. Exames. Tá. Exames médicos, durante todo o período da UTI. Total de exames, R$ 7, 8 mil. Está na conta hospitalar. Aí vem uma nota separada do laboratório, com vários exames discriminados, mais R$ 11 mil, cobrando os mesmos hemogramas que já estão na conta hospitalar. Então, se não auditar, você pode ter certeza, 40% no mínimo eles põem em cima da conta. Existe um acordo de cavalheiros ou de hipócritas entre hospitais e convênios que, se glosar até 20%, o hospital não questiona. Até 30%. Então, se glosar 30%, o hospital aceita. Por quê? Porque ele colocou pelo menos 30% em cima. Então, é uma coisa normal, infelizmente, no mercado. Lembra que normal, o palestrante falou que é igual a medíocre, né? É uma mediocridade, uma hipocrisia do mercado. Eu vou pegar um gancho aqui, aproveitando isso. Muita gente vende falando assim, você vai ter um seguro que vai cobrir todos os seus gastos. Não é um seguro, vai ter uma auditoria, tem sempre excedente em conta, essa conta vai ser auditada e vai ser pago o que realmente é devido. Aí tem hospital que pergunta assim, mas e a diferença da conta? Eu posso cobrar do paciente? Poder pode, mas não é devido. O paciente pode não pagar ou entrar com uma ação para o hospital Perfeito, também. porque aí eu acho que a gente dá elementos para o paciente fazer a correção lá também. Eu quero pegar o gancho do Paganini, ele usou uma frase assim, não, porque eu estou falando que eu cubro até 10 vezes o valor da cirurgia. Exato, até. Agora, você tem um carro, um Mercedes, que vale R$ 300 mil. Você tem uma cobertura de R$ 300 mil. Mas se der uma batidinha que conserta com 5 mil, a seguradora não vai te pagar 300. É até 300, mas vai ter uma perícia, vai ter uma vistoria no carro, entendeu? Então, é a mesma coisa. Então, essa linguagem vocês entendem bem, né? Sim, perfeito. Eu não entendi até hoje, tá? Foi o Néder que fez. Eu não entendi até hoje. Mas você deu para entender a divisão de intercorrência cirúrgica e intercorrência clínica? Aquela conta é essa porcentagem que o doutor falou. Vamos supor que você cobrou 12 mil a cirurgia, 25% se existir uma prótese, 15% daquele valor se existir a prótese é equivalente à prótese. Desses 12 mil, 15% é a prótese, 25% é o médico. Aquela conta traduz isso. E aí 30% disso daí a gente reembolsa. É sobre o global. Global do procedimento. Contratou a prótese, o global da prótese. Isso, você foi lá e contratou para prótese e lipo. Você contratou para lipo e para prótese. A lipo foi 10 mil, a prótese 10 mil. Você teve hematoma na prótese. Você joga os 10 mil da prótese nessa conta e vai sair quanto você reembolsa nesse hematoma. É intercorrência cirúrgica. A intercorrência clínica está aberta em até 10 vezes. Também seguindo a tabela, lógico. Seguindo a auditoria. E o que é coberto ali nas regras. Posso pegar um gancho aqui Claro. no assunto? Te apresenta primeiro. Eu sou o Ademir, de Curitiba, Da equipe do Paganini. Com relação à tabelinha, né, ficou claro ali os percentuais e ficou claro também que, caso o reparo em função de intercorrência cirúrgica, ele sendo realizado pelo mesmo médico que realizou o primeiro procedimento, não tem a cobertura do honorário médico, correto?
O honorário médico não tem cobertura de forma alguma em intercorrência cirúrgica. Mesmo que tenha que fazer o reparo? Sim. Mesmo sendo por outro profissional? Sim, aí é a escolha da paciente. Porque o médico nunca vai falar para o amigo dele fazer o reparo que é dele. Eu não vou pegar uma intercorrência cirúrgica minha e mandar minha paciente para outro médico. Justamente aí que eu quero chegar no ponto. Tá? O que eu tenho verificado? Em determinadas entidades e hospitais especializados, é comum, até quando há uma discussão entre médico e paciente, reclamando do procedimento ou pressionando o profissional que fez o procedimento, é comum eles acordarem dentro da entidade de realizar novamente o procedimento em função de uma intercorrência. E, neste caso, o procedimento, o paciente entende que eu não quero que você faça. Ele determina e passa para que outro profissional realize esse procedimento. Como é que fica essa questão do honorário nesse caso? O seguro contratado é para o paciente com aquele médico. A cobertura que o paciente vai ter é a mesma. A diferença é arcada entre essa comunicação, esse acordo que eles fizeram no hospital. Eles têm um acordo entre eles. Tá? O seguro é contratado para paciente com aquele médico. Aquele médico é responsável por tudo que acontecer naquela paciente, e se tiver alguma intercorrência, ele resolve a intercorrência. É sempre assim, porque a gente nunca quer passar o nosso paciente para outro médico, muito menos para resolver problema. Né? Então, ela vai ter a mesma cobertura que ela teria com o médico originário. Só que não tem como a gente pagar um novo procedimento, porque isso aconteceu também. Por que tem essa regra? Esse caso de 35 mil, além essa cobrança de outro médico para fazer o fechamento daquela cirurgia mastopexia que abriu. Aí a cobrança só do honorário médico foi 15 mil reais. Então, isso daí não tem valor pré-estipulado, é o valor que o médico quer cobrar. E quando é intercorrência, é problema, o valor é mais alto. E aí você não tem controle nenhum, aí o plano não vai conseguir ter dinheiro para arcar com tudo isso. Ou seja, em hipótese nenhuma vai cobrir o honorário médico. Alguma. Tá. Vai ter honorário médico nos casos que eu falei. Teve uma perfuração de lipo, precisa de um cirurgião geral operar, você precisa de um outro especialista. Aí vai ter cobertura. Na mesma área, não. A gente é capacitado para resolver o problema. A gente não vai passar para um outro resolver. Se a paciente escolher, ela arca com a escolha dela. A gente vai cobrir o que está contratado. Doutor, no caso, eu tenho 2 casos. Um que o cirurgião opta por colocar o valor mais alto, ou seja, de 30 mil para ter a cobertura de 300 mil, e um hospital que ele paga, que é uma parceria que a nossa representante Roberta trabalha, que o hospital paga o valor de R$ 125, ou seja, uma cobertura como se fosse todos os procedimentos a 12.500. Como que vai ser feito essa perícia e documentação em relação a isso? Porque lá a gente não desmembra os valores de cada procedimento, a gente joga o valor, a gente escreve tudo que o hospital está fazendo e joga lá R$ 12.500. Nós vamos fazer o seguinte, vocês vão começar a fazer direito no hospital. Vocês Mas começam a contratar direito no hospital, começam a colocar todas as cirurgias que estão sendo contratadas, o valor de cada uma, senão vai começar a não ter cobertura nesse hospital por erro de contratação. E aí vai gerar um problema, em vez de gerar uma boa parceria. Então, o produto ele tem que ser utilizado corretamente. Inclusive, tem um caso desse hospital que provavelmente será glosado, porque contratou só para abdominoplastia, a cirurgia foi abdominoplastia e mamoplastia, teve hematoma na mamoplastia e não tem cobertura, não está contratado. E como vai ser essa sua relação com o hospital agora, nessa contratação? A nossa relação hospital o valor é fixo em 12.500, independente de um procedimento ou 3, então, certo? Só que tem que ser especificado todos os procedimentos que estão fazendo. E o valor de cada um, senão vou pegar os 12.500 na auditoria e vou dividir por 3. E vai entrar só o valor, se for intercorrência cirúrgica na conta, vai entrar o valor dividido por 3. E no caso do outro que contrata tudo como se fosse a 30 mil? Sorte dele, ele está contratando um seguro por um valor maior. O seguro você contrata pelo valor que você quer. Eu não vou te pedir nota fiscal do seu orçamento. Eu não vou pedir o seu orçamento. Do honorário. Então, eu acho que o inteligente é contratar 10 mil, 10 mil, 10 mil, ou 30 mil, 30 mil, 30 mil, eu vou ter o máximo. Que é de 300 mil. Eu vou ter o máximo, que é de 300 mil para cada procedimento. Para mim, o mais inteligente é isso.
Agora, se eu puser 5 mil, 5 mil, 5 mil, na hora de entrar nessa conta, eu vou ter uma restituição pequena. Não adianta eu reclamar, eu contratei por um valor menor. Estou contratando um seguro. E o valor que eu vou receber, ele é equivalente ao valor que eu contratei. Se você contratar uma cirurgia tripla por R$12 mil, eu vou pegar, dividir por 3, você teve uma intercorrência só na mama, eu vou usar R$4 mil para fazer a conta. Se você não quer pôr o valor separado, o mais inteligente e correto, coloque o valor separado de cada uma. Quanto maior o valor, maior vai ser sua restituição. Vai ter problema ali por causa disso. E vamos corrigir isso já. Não, foi colocado apenas abdômen. E teve hematoma na mama. Eu não vou ter como arcar com essa cobertura. A Daiane está dizendo que o tempo está encerrado. Não está, não. Tem 7 minutos ainda, tá? Doutor Raul, deixa eu só... Tem mais 5 minutos. Gente, só para completar, pode fazer mais uma pergunta para a Ganine. Gente, quem ficar em Brasília amanhã, o Ned vai ficar, já mudou a passagem dele para 19h15, e vai estar na ANADEM disponível para tirar todas as dúvidas amanhã. Ele se dispôs, inclusive, a partir de semana que vem, toda sexta-feira ele está disponível. Quem quiser que ele faça uma visita no estado, tal, para reunir equipe, a Fátima tinha que ser, né? Para reunir equipe, para esclarecer, tirar dúvidas, a gente vai fazer um agendamento aí, tá? Então, só mais 2 perguntas, a gente encerra a 1 hora para o almoço, tá? E para de fazer cara feia, tá? Doutor Raul, doutor Néder, na verdade, eu quero até trazer Quem está falando? Almir aqui. Almir, Oi, Almir. Fortaleza, assessor de mágica e futuro mágico. Eu estou trazendo aqui um fato que aconteceu lá, e isso até vai ajudar o que Fátima falou, o que o Paganini falou. A gente tem um caso lá, até de um amigo seu, conhecido lá, né, doutor Danilo Dias. E esse fato lá, Fortaleza, todos os médicos estão sabendo do que aconteceu. E hoje eles estão sabendo que a ANADEM honrou. Né? Só que o valor era, vou dar um exemplo, era 150 mil e a ANADEM pagou 90. Esse caso é o de 250 mil, que foi para 132. Isso, esse que ele está comentando. Só que e ele estava fazendo vários questionamentos, achando que tinha razão por isso, e falando que ia entrar na justiça e tal. Só que ninguém conseguia falar com ele. E aí Alexandre estava lá fazendo uma visita a gente, o Alexandre Leme, e o Alexandre disse: vamos desse cliente agora. Eu disse: vamos, ficar perto do escritório. A gente foi até lá. Na hora que sentou na frente dele, ele, para começar, a secretária não queria nem receber a gente. Né? Porque achava, eu não sei, que a gente estava fazendo um trabalho certo. Na hora que sentou na frente dele, que o Alexandre disse: espera aí, eu vou botar você, eu sou comercial, o diretor comercial, vou botar uma pessoa para falar com a pessoa, o senhor para falar com a pessoa que conhece, que foi o auditor, o Adi. Né? Cara, e a gente ficou assim, ninguém entende nada, por isso que é muito... Eu acho que a gente vai fragilizar se a gente for tentar explicar alguma coisa. O que a gente tem que fazer é colocar ele, como o Alexandre fez, colocou no Viva Voz, e Alexandre conhece muita coisa, colocou no Viva Voz com a Adi, né? A gente também escutou, porque enriqueceu, mas ele saiu: doutor, mas não é assim, doutor, eu sou auditor, eu trabalho assim, por aí, não funciona assim. Ele teve hora que ele se colocou mesmo. E o médico foi entendendo, por quê? Porque quem estava do outro lado é uma pessoa que conhecia. Mas o senhor colocou aqui, esse valor não existe. Existe uma tabela para isso, e é até tanto que o senhor está colocando, isso aqui não existe, está errado. O senhor pode até... Aí teve 1 ou 2 questões lá que ele disse: não, eu vou levar isso aí para a presidência, que isso aí pode ser que a gente consiga, mas a gente vai avaliar. Mas tudo que está aí foi questionado, eu trabalhei não sei quanto tempo com isso, então... e o médico saiu de lá super satisfeito, vai dar indicação, tá? E o mercado todo já está conhecendo. Lá em Fortaleza, isso tomou tomou assim, um vulto, uma proporção muito boa, que os médicos estão... foi o caso até a médica sabe quem é. E a ANADEM pagou. Isso tá muito, agora, uma coisa eu deixo certo: não adianta a gente querer, não, porque a linguagem é muito técnica, tem que botar em contato com o doutor Éder, porque, né, se a gente for, a gente vai ficar vendido. O Almir, a filosofia nossa, isso não é discurso de palanque, não. A nossa filosofia é: na dúvida, paga. Certo? Na dúvida, paga. Só rejeita a glosa se tem certeza. Na dúvida, paga. A briga minha com o Néder é o contrário. É eu que ele manda pagar e ele não deixa. É verdade. Eu bloqueio, ele paga. E tem casos que ele bloqueia e eu mando pagar. Quer dizer, o doutor mandou
bloquear, eu tenho um argumento científico para não pagar e eu mando pagar. Ele briga comigo. Então, a filosofia nossa tem sido essa, viu? E Fortaleza é um case para ser citado. Santa Gládia, porque ela não queria fazer, o Paulo foi que convenceu ela a fazer, e ela começou a pagar. Eu tenho dinheiro no boleto, ele não paga. E se não fosse a Gládia, eu ia estar pagando quanto aqui? Meu prejuízo quanto seria? Não, tivemos 3 casos também de infecção hospitalar, que auditamos a infecção hospitalar, não tem cobertura, o Dr. Raul pagou os 3, que ele deu preferência a pagar. Né? A gente tem essa briguinha assim, mas está tudo certo, melhor pagar, né? Algumas das colocações me deram a impressão de que o caso se tratava de retoque de plástica, e me soou muito estranho. Isso está coberto pelo produto ou não? Não. Isso aconteceu também, houve algumas solicitações para retoque, tá? Nem retoque, nem satisfação de resultado, isso tudo não tem cobertura. O que acontece? Em alguns casos tem deiscência, que é a abertura dos pontos, e a gente precisa tratar com alguns curativos para ter a melhora do local, para poder fazer uma cirurgia reparatória. Então, o que acontece? Nesse período de 60 dias que a gente tem de cobertura, o médico vai ter que mandar os documentos para a gente, falar que aconteceu a deiscência e que, se futuramente ele precisar de um retoque dessa região, está coberto. Porque aí não entra como retoque, entra como reparação da deiscência ou da necrose que ele teve, só que ele precisa de um período maior para tratar. Por isso que é até 365 dias, para esses casos. Então, nesses casos, às vezes a gente confunde como retoque, mas está coberto, porque foi uma intercorrência cirúrgica que aconteceu no início, e aí nós vamos reparar. Diferente daquela cicatriz que foi alargando e tornou-se hipertrófica ou queloidiana, que é um erro de cicatrização. Esse não tem cobertura. Essas são as diferenças e essa é a dificuldade, porque são termos técnicos.